Muito bem, bom dia novamente, meus alunos do primeiro ano da mineração, turmas 2 e 3, sejam bem-vindos a essa aula do dia 27 de outubro. Muito bem, já vou compartilhar com vocês. Nós estamos estudando, o capítulo 3, não é isso? Nós estamos estudando o capítulo chamado Propriedades periódicas. Vamos lá, ó, lá no cronograma de novo, Sempre é bom a gente recuperar o cronograma das atividades das nossas aulas. Na aula passada, no dia 20, quarta-feira passada, nós iniciamos o estudo da tabela, falamos do histórico, do desenvolvimento da classificação periódica, E falamos também de como a tabela é organizada, a tabela atual, Essa que a gente conhece hoje, que é essa aqui, ó, a tabela atual, tá? Essa tabela, ela já é a última atualização em 2021. Já são conhecidos aí 118 elementos químicos, Nos livros que a gente está usando, tá? Aquele livro do Felter, a tabela não está atualizada, mas isso não é problema. Isso não causa nenhum problema maior para a gente, porque os novos elementos que estão sendo incorporados na tabela são todos eles elementos artificiais, tá? Então, os elementos naturais já foram todos descobertos. O último elemento natural, nós vamos voltar a falar nisso hoje, o último elemento natural é o urânio, aqui embaixo, ó, na tabela. O número atômico dele é 92, Tá? Depois do urânio, todos os elementos são artificiais. Existem dois elementos antes do urânio, de número atômico menor que 92, que também são artificiais. Daqui a pouco eu vou falar neles, tá? Mas só relembrando, lá no cronograma, a aula de hoje, aula do dia 27, estamos aqui, É a segunda aula relativa à classificação periódica. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos bem específicos, tá? Que é a classificação dos elementos da tabela em metais, não metais, gases nobres, tá? Existe uma outra classe, que são os semimetais, que alguns autores incluem nos não metais. Nós vamos falar nisso. E vamos também classificar os elementos segundo um outro critério, isso tudo na aula de hoje, tá? A aula de hoje, inclusive, vai ser até mais curta, um pouco. Não vai ser tão extensa, não. Que é a classificação em elementos representativos e de transição, tá? Muito bem. Então, vamos retomar. Gente, se alguém quiser colocar, fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade, tá? Podem perguntar a qualquer momento, tudo bem? Então, na aula passada, nós fechamos a aula passada, concluindo isso aqui, ó. Os elementos químicos estão distribuídos na tabela, tá? Segundo a ordem crescente dos seus números atômicos. Todo mundo lembra? Número atômico representa número de prótons. Então, o que caracteriza um elemento químico é o número de prótons lá no núcleo, ok? O que mais? Nós vimos também que se o átomo daquele elemento é um átomo neutro,
o número de cargas positivas, prótons, é igual ao número de cargas negativas, elétrons, ok? Então, o número atômico também diz para nós, o número também informa se eu hidrogênio 18, 19, é fósforo. P, símbolo P é fósforo, tá? Potássio é um metal alcalino, né? Lembra da aula passada? Latim significa calium, lá do latim, né? Olha o número atômico dele, 19. Significa que ele tem 19 prótons, ou, se for o átomo neutro, ele também possui 19 elétrons na sua eletrosfera. Então, colocados aqui na tabela, segundo a ordem crescente do número atômico. Foi assim que a gente terminou a nossa aula passada. Aliás, não foi nem aí. Nós vimos que a tabela ela tem 7 filas horizontais, 7 filas em que os elementos estão dispostos horizontalmente, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas filas horizontais, elas são chamadas de períodos. E vimos também que existem as chamadas colunas. Essas colunas também podem ser chamadas de famílias ou grupos. São as filas verticais. São as filas verticais. Estamos fazendo a revisão da aula passada, tá? São 18, olha aqui em cima, ó. Aqui está com o nome de grupo, mas pode chamar também de família, tá? Ou coluna, são 18. Olha lá, começa à esquerda, lá no hidrogênio. Na coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18 colunas verticais. Tá? Existe uma outra numeração, que nós vamos ver hoje ainda, tá? Essa numeração aqui, que vai de 1 até 18, é a numeração mais recente, é a numeração das filas verticais, é a numeração mais recente, mas existe uma numeração mais antiga, que é uma numeração que usa letra e número, tá? Essa numeração mais antiga ainda é muito usada, ok? Muito. Eu já vou até adiantar para vocês. A 1 se chama 1A. Não, vamos deixar. Lá na frente eu mostro isso, ok? Lá na frente eu mostro. Muito bem. Então, é interessante para a gente, fazer um estudo classificatório dos elementos na tabela. O que é um estudo classificatório? É dividir em classes. Existem várias divisões em classes dos elementos na tabela. Nós vamos falar basicamente de duas, tá? De duas. A primeira delas é essa aqui, tá? Isso aqui, essa ilustração, gente, é lá do livro do Feltri. Lembram? Eu já falei e repito toda a aula, o livro do Feltri tem muita coisa boa, tá? O livro do Feltri tem muita informação boa. Então, essa classificação aqui, ó,
tá? Que está na página aqui embaixo, ó, 132 do Feltri, volume 1, tá? Do primeiro ano. Essa divisão, essa classificação, ela divide os elementos químicos na tabela em 4 grupos principais. Vocês estão vendo aí na tabela? Tá? Nós temos aí representado nessa tabela um grupo principal, o maior deles, que são os metais. Tá? Então, aqui nessa tabela, os metais estão nesse campo todo representado nessa cor, uma cor de rosa, né? Um rosa, um roxo claro aí, né? Tá? Então, todos esses elementos situados nessa região cor-de-rosa, assim como aqui embaixo, ó, na série dos lantanídeos e na série dos actinídeos, todos esses elementos são classificados como metais. O que são metais? Os metais, tá? Eles têm várias características importantes. Então, bom, olha aí, ó, assinalei embaixo aí, ó. Primeira característica importante dos metais, eles são sólidos. Ok? Só tem um elemento que não é sólido na temperatura ambiente, é o mercúrio. Todo mundo conhece mercúrio, né? Aquele mercúrio usado em termômetro de medir temperatura, né? Tá? O mercúrio é um metal, ele está situado aqui, mais ou menos, onde eu estou passando a mão aqui, ó. Ah, está aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Esse moço aqui, ó, o Hg, o símbolo dele é Hg. Esse símbolo vem de hidrargyrum, tá? O número atômico dele é 80. Então, o mercúrio não é sólido, o mercúrio é líquido na temperatura ambiente, tá? Então, exceto ele, os metais são sólidos, olha lá, os metais são sólidos, primeira propriedade importante. E isso, gente, para nós tem uma utilidade muito grande. Por exemplo, o metal ferro. O metal ferro, ele é usado na fabricação de aço, de materiais resistentes, né? Peças metálicas, né, de aço, né? Automóveis, geladeira, fogão, né? Chapas de aço, estrutura metálica, né? Tem prédios inteiros que são construídos com estrutura metálica, e é ferro. Então, essa propriedade, a solidez dos metais é importante. São também, olha lá, em geral, duros, tá? Tem resistência, né? Alguns metais são mais macios, viu, gente? Tem alguns metais que são macios. Por isso está escrito, em geral, duros. Exemplo, o sódio, aqui na coluna 1. Tá lá, olha lá a numeração, olha lá, gente, que eu falei com vocês, ó. A numeração com número e letra. Lembra lá que a numeração era de 1 até 18 nas colunas verticais? Lá, opa, só um minutinho aí. Olha lá, não era do 1 até o 18? Essa numeração que está aqui no livro do Feltri, ela é uma numeração diferente. Ela usa as letras A e B e números. Eu tenho colunas 1A, 2A do lado esquerdo. Vocês vão ver que isso tem uma razão de ser, tá? Hoje ainda. Depois, lá do lado direito, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Então, as colunas das extremidades da tabela, do lado direito e do lado esquerdo, são colunas A. Vão de 1A a 8A. Já as colunas do meio da tabela são as colunas B. Essa numeração de coluna com número e letra é uma outra classificação que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Muito bem, mas vamos lá. Metais são sólidos, duros,
Os metais têm um brilho característico, é chamado de brilho metálico. Pega uma peça de alumínio ou uma maçaneta metálica de uma porta, né, ou uma panela de aço inox, aquele brilho é um brilho característico dos metais, tá? Chamado de brilho metálico. Vocês, na mineração, vocês estudam o brilho dos minerais, né? Tem aqueles brilhos lá, né? O brilho perláceo, né? O brilho adamantino, né? Não tem lá os brilhos característicos dos minerais? Já os metais têm um brilho característico, é o brilho metálico. Outra característica dos metais, eles são de alta densidade, eles são pesados. Alguns são muito pesados, né? O chumbo, o ouro, né? O próprio mercúrio. Outra propriedade, ponto de fusão e ponto de ebulição altos, ou seja, eles passam do sólido para o líquido e do líquido para o gás, o vapor, em temperaturas altas. Agora, essa propriedade aqui é importantíssima, ó. São bons condutores de energia na forma de calor e na forma de eletricidade. Tá? Os metais, o metal cobre, por exemplo, o cobre está aqui no meio da tabela, o cobre está ele aqui, ó. Cadê? Olha ele aqui, ó. Cu, número atômico 29. Eles são, o ouro é excelente condutor de eletricidade, tá? Então, os metais, em geral, são bons condutores de calor e de eletricidade, tá? O cobre é usado na fabricação de fios para condução de energia elétrica. Na rua, a iluminação, não só a iluminação, aquelas linhas de energia da CEMIG, tá? Aqueles linhões, aquelas torres de transmissão de energia, né? Lá da usina até a cidade, são todos de alumínio, de metal alumínio. O alumínio não é tão bom condutor quanto o cobre, mas ele é mais barato, né? Tá? Esses fios do poste da rua é tudo de alumínio, né? Outra propriedade importante dos metais aqui, ó, eles são maleáveis. O que significa isso? Quem trabalha com isso aqui é o pessoal da metalurgia, tá? Quem estuda essas propriedades aqui dos metais são o pessoal da metalurgia, técnicos, engenheiros. Eles são capazes de serem transformados em lâminas, em placas, tá? Eles podem ser transformados aqui, ó, em fios, tá? Em fios. Tá? Um fio de aço, né? Um arame farpado, né? Os metais você consegue transformar, a gente consegue transformar ele em fios. E fios até muito finos, dependendo do metal. Ouro, por exemplo, é possível fazer fios aí do diâmetro de um fio de cabelo. E olha essa propriedade aqui também, muito importante, ó, essa. Os metais, eles formam íons positivos. O que significa isso? Eles tendem a perder elétrons. A eletrosfera dos metais, aqueles elétrons lá da última camada, aquela camada, lembra da distribuição lá do Linus Pauling? Lembra lá da distribuição lá do Linus Pauling? Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Tá aqui, ó. Lembra lá da distribuição do Linus Pauling? Que a gente distribuiu os elétrons ao longo dos níveis e dos subníveis? Pois é. Os metais, olha aqui, ó, esse metal aqui, ó, o metal frâncio, esse metal frâncio, é lá da coluna 1A. O último elétron dele distribuído, o último elétron aqui, ó, está lá no 7º nível, na última camada eletrônica. Esse elétron, aqui representado por S1,
esse átomo desse metal, ele perde esse elétron facilmente. Então, é essa que o potássio também, olha esse último elétron aqui, ele perde ele facilmente. Então, essa propriedade dos metais, ela é muito importante. Essa propriedade de formação de cátions, de perder elétrons. Ok? Bom, no próximo capítulo, ligações químicas, nós vamos voltar a falar nisso. Qual é a consequência dessa propriedade aqui, ó? Formação de íons positivos pelos metais. Qual é a consequência disso lá nas ligações químicas? Nós vamos voltar a falar nisso, tá? Já um outro grupo, que são esses aqui, ó, que são os não metais. Aqui nessa tabela estão representados nessa cor meio verde aqui, né, esverdeada, tá? Os não metais, eles têm propriedades completamente diferentes, completamente opostas. Vamos ver, eles não são sólidos, em geral, a não ser o carbono aqui, que é o carvão, né? Tá? E o silício é semimetal. Mas eles não são sólidos, a maioria deles. Eles não têm a dureza elevada, eles são macios ou são líquidos e gases, tá? A maioria deles são gases. Flúor, oxigênio, olha lá em cima, ó. Aí eles aqui, ó. Flúor, oxigênio, cloro, eles são gases, tá? Já o enxofre e o fósforo, eles são sólidos, mas são sólidos macios, né? São sólidos. O bromo é líquido, então eles não são elementos com alta dureza, não são bons condutores de calor e eletricidade, exceto o carbono, tá? O carbono, a ele aqui, ó, o carbono é um ametal e é um bom condutor de eletricidade, tá? O carbono é uma exceção. Ok, gente? Eles não podem ser transformados em lâminas. Estou falando dos não metais, também conhecidos como ametais. Poderiam ser chamados também de ametais. Ok? E qual tipo de íons que eles formam? Não são íons positivos, são íons negativos. É o que a gente chama de ânions. Esses elementos aqui, os não metais, a tendência deles é ganhar elétrons lá na última camada da eletrosfera, tá? Os metais não. Os metais, a tendência é perder elétrons. Os não metais, a tendência é ganhar. Aqui. Intermediários aos metais e os não metais estão os semimetais. Os semimetais têm propriedades, ora típicas dos metais, ora típicas dos não metais, ou seja, as suas propriedades são intermediárias. Ora eles têm comportamento de metal, ora têm comportamento de não metal. Desses semimetais aí, tem autor, gente, que está colocando, tem autores de livros de química que estão colocando esses semimetais lá no grupo dos não metais, tá? Mas para nós é irrelevante. O mais importante é o silício, né? O silício é usado na fabricação. O silício é usado na fabricação de chips, né? Esses chips de computador aí, de celular, né? Esses chips eletrônicos, né? Ok? Muito bem. Essa turma aqui, em azul, olha lá, essa turma em azul, são os chamados gases nobres. São os gases nobres. Nós já falamos sobre ele, né? Os gases nobres têm esse nome porque eles não se combinam com nenhum outro elemento da tabela. Tá? Eles são estáveis, nós vamos ver isso lá nas ligações químicas. E por último tem esse rapazinho aqui, ó, no alto à esquerda,
que é o hidrogênio. O hidrogênio, ele é um caso à parte. Ele é um caso à parte. Ele só está ali por causa da distribuição eletrônica dele, que ele só tem um elétron. Tá? Só por isso. Mas ele não é nem metal, nem ametal, nem semimetal e nem gás nobre. O hidrogênio é o átomo mais simples, é o elemento cujo átomo é o mais simples da, da tabela ou do planeta Terra, não, do universo conhecido, né? Ele é um dos componentes do Sol, das estrelas, né? Ele tem um próton e um elétron só. Muito bem. Essa é a classificação dos metais, não metais, semimetais e gases nobres. Ok? Muito bem. Outra coisa interessante aqui, ó. Outra coisa interessante aqui no livro do Felter. Existem elementos que são naturais, ou seja, encontrados na natureza, e existem aqueles que não são naturais. Nós já falamos sobre isso, ok? São aqueles produzidos em laboratório. Na tabela periódica, todos, já falamos isso umas 2 vezes, né? Todos os elementos depois do urânio, aqui, ó, o urânio é natural. Minas Gerais tem ocorrências de urânio lá em Poços de Caldas, né? Tem uma empresa lá, eu acho que ela não é mais do governo, não, ela já foi privatizada, chamada Nuclebras, né? Lá tem ocorrência de urânio, tá? Tem uma jazida de urânio lá. Depois do urânio, Netúnio, Plutônio, papapá, todos, olha lá, 102, 103, sobe para cá, ó, 104, 105, 106, 107, 118. Todos são elementos artificiais. E tem dois, tá? Que são o tenécio e o promécio, nomezinho, hein? Tenécio e promécio, que estão antes do urânio na tabela e que também não existem na natureza. São eles aqui, ó. O tenécio, esse cara aqui, ó, o 43, tenécio, tá? Ele não existe na natureza. E o promécio, aqui embaixo, ó, o 61, também não existe na natureza. Ok? Muito bem. Vamos para frente, que o tempo está curto. Depois vocês dêem uma lida, gente, dá uma lida nessa parte aqui. Isso é só curiosidade, tá? É curiosidade. A origem do nome dos elementos, por que o magnésio tem esse nome, né? Por que o magnésio tem esse nome? Por que tá aqui, né, em alusão ao local lá, numa região lá da Grécia? Por que o bromo tem esse nome, né? Aqui, porque o bromo realmente, inclusive o bromo, além de mau cheiro, ele é extremamente nocivo à nossa saúde, né? Bromo é extremamente tóxico para o ser humano, né? Olha lá, polônio, em homenagem à Polônia, lá, a terra lá daquela Marie Curie, né? Tem um filme sobre ela, chama Radioatividade. Tá? Isso aí vocês vão ler depois. Tá? Isso aí eu não vou cobrar nada disso, isso é só curiosidade. Ok? Agora, existe uma outra classificação. Deixa eu só falar com vocês o seguinte. Os exercícios da apostila, eu voltei aqui para a apostila, tá, gente? Esses exercícios que estão aqui na apostila, nossa, lá do capítulo 3, tá vendo? Tem um monte de exercício. Olha lá. E, ó, eu vou fazer
Eu vou fazer à mão mesmo, não deu tempo de eu fazer hoje, tá? Eu vou resolver esses exercícios aqui, vou resolver e vou colocar lá no Moodle, tá? No bloco classificação periódica. E, gente, então, esse exercício não vou resolver todos, não, vou resolver alguns, vou resolver esse quadro aí, e vou resolver esse exercício e colocar fazer isso hoje à tarde ou amanhã, tá? E vou colocar lá lá na sala do Moodle, lá no bloco do capítulo 3. Bom, existe uma outra classificação dos elementos, ela aqui, essa aqui. Existe uma outra classificação que divide os elementos da tabela segundo a distribuição eletrônica. Segundo a distribuição eletrônica. Como é que se faz a distribuição eletrônica? A distribuição eletrônica, gente, ela é feita com base, lembram? Do diagrama de Linus Pauling? Qual é o objetivo de se fazer a distribuição eletrônica? É distribuir os elétrons ao longo da eletrosfera, tá? De tal forma que a gente possa conhecer, a gente possa saber como esses elétrons, do átomo, como que eles ocupam a eletrosfera. Eles ocupam a eletrosfera em níveis, lembram? Primeiro nível, que a gente chamou lá atrás de camada K. Segundo nível, camada L. Terceiro nível, camada N. Quarto nível, camada KLMN. Quinto nível, KLMNO. Sexto nível, camada P, né? P de pão. Sétimo nível, camada Q, né? Q, de quase, né? De quem. E vimos também que esses níveis de energia da eletrosfera, isso aí foi decorrente lá do modelo do Bohr, né? Eles são divididos, por sua vez, em subníveis. Desculpa. Então, o primeiro nível só tem um subnível, que é o S, comporta 2 elétrons. Já o segundo nível tem 2 subníveis, S e P, comporta S, 2 elétrons, P, 6 elétrons. S, P, D, 2, 6, 10, e por aí vai. 2, 6, 10, 14, né? Essa é a distribuição. E ela deve ser feita seguindo essa seta, lembra? Vem aqui, um S volta, 2S volta, 2P, 3S volta. Essas setas, elas indicam, ó, presta atenção agora, tá? Indicam a ordem crescente de energia. Tudo bem? Então, essa distribuição do Linus Pauling mostra para a gente como que a energia cresce nos subníveis, segundo essa sequência aqui, tá? Muito bem. Aí, nós vamos fazer a classificação dos elementos na tabela segundo o subnível de maior energia, tá? Então, agora, essa classificação, ela é baseada no diagrama, de Linus Pauling. E aí vem a pergunta, qual é o subnível de maior energia para um dado átomo? É esse aqui. É o último a receber elétrons. Então, quando a gente faz a distribuição eletrônica segundo o diagrama, aquele último
subnível a receber elétrons é o subnível de maior energia. É o subnível de maior energia. Por exemplo, quer ver? Por exemplo, peguei aqui a coluna 1A. Só relembrando, gente, só relembrando, coluna 1A é aquela numeração antiga, mas que ainda é muito usada, mas essa coluna também pode ser chamada de coluna 1. Esse pessoal aqui, ó. Esse pessoal aqui, ó. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, do lado esquerdo aqui da tabela. Ok? Então, pegando a coluna 1A, o primeiro, eu não estou colocando o hidrogênio aqui nessa demonstração, tá? Porque o hidrogênio é um caso à parte. Olha o lítio. O lítio tem número atômico igual a 3. O que significa isso? Que a sua eletrosfera tem 3 elétrons. Então, na hora que a gente vai lá no diagrama de Linus Pauling, vamos ver? Ó, a gente começa aqui, ó. 1s, nós já sabemos que S comporta 2 elétrons, então eu coloco 2 aqui. Depois eu volto. 2s. Aí eu volto lá em 2s. Olha lá. 1s com 2 elétrons, tá? Isso que parece potência aqui, não é não. É o número de elétrons do subnível. 2s1. Então, vejam que interessante. O lítio tem 3 elétrons, sendo 2 no subnível 1s e 1 elétron aqui no subnível 2s. Esse subnível 2s é o subnível de maior energia. Olha lá, ó. É o subnível de maior energia do lítio. Então, o átomo de lítio, o último subnível, olha lá, o último subnível é esse aqui, que ele está aqui. É esse aqui, que eu assinalei aqui em vermelho. Então, esse é o subnível mais energético. Agora, olha que interessante. Vamos pegar o outro elemento dessa mesma coluna, o sódio, aquele aqui embaixo, ó, o sódio. O número atômico dele é 11. Aí eu faço a distribuição do sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Vocês estão vendo que o subnível aqui é outro, é o 3s, mas também tem um elétron. Pega lá o potássio, também da mesma coluna. 1s2, S2, tem 19, o potássio tem 19 elétrons, olha lá. Tá? O potássio tem 19 elétrons. 1s2, 2s2, 4s1. Estão vendo que, à medida que a gente vai descendo aqui na tabela, ó, 2s1, 3s1, 4s1, o subnível de maior energia é S1. Só que nível é 2, 3, 4. Então, à medida que a gente vai descendo na tabela, o nível também vai descendo. Nós vamos descendo os períodos, mas sempre em S1, 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 S1. Essa é uma característica, gente, dessa coluna aqui, ó, da coluna dos metais alcalinos. Ok? Se a gente fizer, olha o resumo aqui, ó. A coluna 1A, a última camada, a camada de valência, que a gente vai passar a chamar de camada de valência, tem um elétron, tá? Um elétron com subnível S1. Bom, o que a gente está classificando, não vamos perder o fio da meada, não vamos perder, não. Nós estamos classificando, é isso aqui, ó. Agora, vamos lá. Toda vez
Toda vez. Vamos voltar aqui, ó. Que o subnível de maior energia, olha lá, cair em S ou cair em P, no subnível P, aquele elemento será chamado de representativo. Então, na tabela periódica, se a distribuição eletrônica cai em S ou cai em P, na hora que eu fizer os exercícios, eu vou mostrar isso para vocês, tá? Vou colocar esses exercícios lá na sala do Moodle, lá, no bloco lá. E vou também, estou pensando aqui, vou gravar uma aula extra e vou deixar lá para quem quiser assistir, tá? Ou pegar um da internet, vou ver lá. Então, quando o elemento está, o seu subnível mais energético está em S ou P, esse elemento é chamado de representativo ou típico. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha que bacana. Esses azuis, o subnível de maior energia, no caso da 1A, é S1. Tá vendo aqui, ó? S1. É o último subnível distribuído segundo o diagrama de Linus-Pauling. Ou, na coluna 2A, é S2, olha lá, ó, 2S2, 3S2, 4S2. Bom, agora vamos pular para o lado de lá. Na 3A, P1, 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 P1. Então, se você fizer a distribuição eletrônica desses elementos aqui, o subnível mais energético vai terminar em P1. Oh, desculpa aí. Aqui. Vai terminar em, olha lá, 2P1, 3P1, 4P1, 5P1, 6P1. E assim sucessivamente. P2, 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 P3, 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 P4, P5 e P6. Exceto o hélio, tá? O hélio não. O hélio só tem 2 elétrons. Então, a distribuição eletrônica dele é assim. Então, olha lá, ó, P6. Conclusão. Serão chamados de elementos típicos ou representativos os azuis, olha lá, tá? E os verdes. São aqueles, desculpa aí, são aqueles que têm o subnível mais energético, olha lá, o último subnível em S ou em P. Esses são chamados de, aqui, ó, representativos. Ok? Tá. Há uma outra classificação também, que são os chamados elementos de transição. Se a gente fizer a distribuição desses elementos aqui, ó, em amarelo, tá? Em amarelo, o subnível mais energético, o mais energético, não será nem S e nem será P. Vai ser D. Então, se você pega aqui, por exemplo, o ferro, aquele aqui, eu tô com ele aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô passando a mão aqui, ó. Aqui, ó. 3D6. Se você fizer a distribuição do ferro, o último subnível dele, o mais energético, vai ser 3D6. Esse primeiro aqui, ó, 3D1, é o escândios, quer ver? Olha ele aqui, ó. 3D1, 3D2, 3D3, ok, gente? Então, olha lá. Esse pessoal todo em amarelo, o subnível de energia, lá da distribuição do Linus-Pauling, mais energético, termina em D. Quando isso acontece, a gente classifica esses elementos como elementos de transição. Sabe por quê? Porque esse subnível mais energético,
não está na última camada. O subnível mais energético dessa turma está na penúltima camada. Por isso que eles são chamados de transição. E, finalmente, se nós fizermos a distribuição eletrônica, lá no diagrama de Linus-Pauling, e o subnível mais energético, for um subnível F, tá? Olha lá, ó. É esse povo roxo aqui, ó, cor de rosa, ó. São os lantanídeos, esse pessoal todo aqui, ó. São os lantanídeos, essa turma toda aqui, ó. Eles estão aqui dentro, ó, aqui e aqui. São os lantanídeos e os actinídeos. Olha lá. Aqui embaixo até mostra, ó, na região rosa, olha aqui, ó, na região rosa. Olha lá. O subnível mais energético é o F. Os elétrons, os últimos a serem distribuídos, caem no subnível F. Quando isso acontece, esses elementos são chamados de transição interna. Por que tem essa classificação? Porque esse subnível F mais energético não está nem na última camada e nem na penúltima, tá? Está na antepenúltima camada. Por isso que eles são chamados de transição interna. É claro, gente, que os mais importantes, em termos de, para a gente estudar, são esses aqui, ó, são os azuis, são os das colunas 1A, 2A, e os verdes, principalmente das colunas 4A, 5A, 6A e 7A. Na hora que a gente for estudar ligações químicas, a gente vai precisar desses conceitos, tá? Os lantanídeos, aqui embaixo, ó, os actinídeos, eles são de importância relativa, tá? Não são tão importantes assim. Já os transição, alguns são muito importantes, né? O ferro, o ouro, o chumbo. Ah, não, o chumbo está aqui não, o chumbo está aqui, eu falei bobagem. O mercúrio, né? O ferro, o cobalto, o níquel, a prata, tem alguns mais importantes. Ok, gente? Então, vocês viram, nós estudamos os metais, não metais, semimetais, gases nobres, e estudamos os elementos típicos, transição e transição interna. Eu vou... Ah, aqui tem um quadro aqui, ó, legal. Olha lá. Olha lá, representativos ou típicos, subnível S ou P. Aqui, à esquerda S, à direita P. Estou falando de subnível mais energético. Elementos de transição, subnível D mais energético. Tá? Vem dessa coluna aqui do escândio até essa coluna aqui, que é a coluna do zinco. Né? São chamados transição. E essa turma aqui de baixo, aqui, o lantanídeos e actinídeos, são os transição interna. Ok? Muito bem. Eu vou só repetindo, tá, gente? Dei uma lida no livro do Feltri e eu vou fazer os exercícios da apostila, esses exercícios. Vou fazer esses exercícios aqui e colocar lá no bloco do capítulo 3. Ok, gente? Vou voltar para a minha tela. Já estou de volta aqui com vocês. Mais uma vez, muito obrigado. O nosso tempo é muito curto. A gente tem que dançar conforme a música, né? Ok, gente? Tá?
Um abraço e até a próxima aula. Na próxima aula a gente encerra esse capítulo classificação periódica, e aí eu já coloco na próxima aula, na aula do dia 3, né? Na aula do dia 3, depois do feriado, eu já coloco o questionário lá no ar para vocês resolverem. Tá bom? Grande abraço para vocês. Eu tenho uma outra aula agora às 11 horas. Um abraço, estou parando a gravação. Um abraço, professor. Bom final de semana. Tá, obrigado, beleza. Um abração para todo mundo.